Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Meu nome é Carlos. Vamos falar um pouco hoje sobre a quadriga, sobre o arquétipo deste carro antigo e mitológico. Convido você a estar me acompanhando nesse estudo, onde a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre o que é esta quadriga e o seu significado. O tal que pode ser pronunciado não é o tal eterno. O nome que pode ser proferido não é o nome eterno. Saber que nossa realidade nunca é a realidade absoluta é a base para a verdadeira tolerância. Mas, também antes de tudo, a possibilidade de, participando da realidade dos outros, ultrapassar os limites do entendimento atual, chegando com isso a uma compreensão mais profunda. Talvez seja útil saber que nem mesmo as cores que acreditamos captar com tanta certeza são reais. Lá fora, não existem cores, apenas vibrações eletromagnéticas, que só se transformam em cores por intermédio do olho e do cérebro que a pessoa que as contempla. Assim sendo, elas são a vivência mais objetiva que pessoas diferentes sentem de forma diferente em sua totalidade. Não é a clareza, porém a união dos opostos, a verdadeira tarefa no caminho do desenvolvimento, cujo objetivo é encontrar a totalidade nos âmbitos mais elevados da unidade abrangente. Mas isso não muda em nada o fato de termos de lidar e devemos lidar durante vários trechos do caminho com a oposição na busca do conhecimento. Aprendemos a diferenciar cada vez mais e melhor e de cada vez com maior precisão pares opostos entre aqueles que na maioria das vezes diferenciamos por meio de uma avaliação. Disso resulta para nós um mundo cada vez mais sadio, com tudo o que mais apreciamos, amamos, consideramos digno de esforço e obter um mundo cheio de desgraças que, em nossa opinião, nem deveria existir. Por mais arrogante que essa postura possa parecer, ela subentende que algo deu errado na criação e que temos de nos adaptar a esse julgamento apesar do nosso entendimento visivelmente limitado. Ela é indispensável para o necessário e inevitável desenvolvimento de nossa consciência, do ego. Sem limites claros, um ego forte não pode desenvolver sem experimentar constantes e novas distinções. A consciência contínua e indiferenciada. Somente quando o mundo dos opostos é penetrado em suficiente profundidade, podemos e devemos nos exercitar na arte da unificação. Primeiro, precisamos restabelecer os limites para adequadamente diferenciarmos que é o próprio em todas as coisas que não somos, para que o ego fortalecido possa começar a superar esses limites. O carro, portanto, significa que o paraíso da infância, a unidade vivida inconscientemente, com uma sincera indecisão da etapa precedente, o enamorado já passou, o herói, a heroína, pisou no mundo polarizado, no qual sua consciência se desenvolverá. A quadriga ou carro espiritual simboliza o nosso próprio corpo. Às vezes é dotado de 5 cavalos, que são os nossos 5 sentidos, e também às vezes tem 2 cavalos, ou 2 leões, 2 esfinges, ou seja, positivo e negativo, masculino e feminino, yin e yang, a polaridade, a dualidade humana que simboliza esses cavalos. E o que lhe permitirá despertar. A essa altura, ela sempre terá de prestar atenção para não ser dilacerado entre as possibilidades, os 2 animais diferentes da tração. Porém, com muita habilidade, dominar as contradições, assim juntar a força contrária, unindo-se em um grande salto para a frente. O herói, heroína, ainda está no início do aprendizado, ainda não tem prática, deve ser bem aconselhado para não superestimar suas capacidades. Em pouco tempo, pode acontecer com ele o que aconteceu com o aprendiz de feiticeiro. Na lenda do Graal, essa etapa corresponde
ao mesmo tempo em que Percival veste a armadura do Cavaleiro Vermelho. Oponente que ele dominou-se, com isso, ao menos exteriormente, transformava-se de criança em homem. Ele já não parece com um cavaleiro, a imagem simbólica do ser mais elevado, amadurecido. Na verdade, ele traz sob a armadura, como sempre, seu traje remendado e simples. Para fazer justiça à aparência exterior, ele terá que crescer interiormente. Outros mitos, ao contrário, descrevem os perigos dessa etapa, ao contarem sobre seus filhos e deuses que caem no abismo. Talvez Ícaro e Feto fracassem porque valorizam demais as forças que ainda não exercitaram. Como orientação, ajudam o cavaleiro nesta jornada aqueles mapas anímicos que conhecemos, os quadros de meditação atuais, sobretudo as mandalas do budismo tibetano. Uma estrutura básica típica dessas figuras compõe-se um círculo interior que envolve um símbolo de perfeição, talvez que Buda, um Bodhisattva, uma imagem de Krishna, uma figura abstrata ou formas ocidentais, como nas mandalas, um símbolo de Cristo. Esse interior é cercado por uma cruz ou um quadrado, que por sua vez é limitado por um círculo exterior. No simbolismo, o círculo representa todo indivíduo, o original, ou expressa literalmente o paraíso. A cruz e o quadrado, no entanto, correspondem, tal como o correspondente do número 4, o hemisfério terreno, o mundo feito de espaço e tempo. Assim como a mandala nos mostra os dois paraísos em seus círculos interior e exterior, entre os quais fica a cruz do espaço. Estes símbolos, esses três âmbitos podem ser exemplificados como os mais diferentes âmbitos de correspondência. Na linguagem dos contos de fadas, o círculo interior é o paraíso original, que frequentemente corresponde ao mundo da infância. Via de regra, é perdido logo no início da história, quando, por exemplo, a bola dourada, o símbolo original da atualidade, cai no poço. Vamos continuar os nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre o arquétipo do carro e entender o que significa, né, toda a mitologia em torno deste carro, citado em várias mitologias também. E como eu falei para vocês, a gente está fazendo um trabalho em cima dos livros de Raju Banzaf, em A Chave Mitológica para Compreender a Estrutura Simbólica e Oculta, né, nos arcanos maiores, que poderia se traduzir como arquétipos maiores, ou os principais pelo menos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, fazer o seu comentário. Isso ajuda bastante. Vamos começar então com as leituras comentadas, né? Ou seja, a gente comenta e lê e comenta ao mesmo tempo, misturando tudo, e assim a gente vai entendendo um pouco mais sobre a estrutura dos arquétipos. Ele começa assim: rápida e decididamente, o herói subiu em sua carruagem e iniciou seu caminho. Sair e experimentar o mundo, no duplo sentido da palavra. Atrás de si, ele deixa a cidade de sua infância, que até então lhe dera proteção e segurança. Na mão direita, ele segura um bastão, cuja ponta dourada representa os objetos nobres, que norteiam a pesquisa do tesouro, a libertação da bela prisioneira, a busca da erva da vida ou paraíso perdido. Ele começa explicando, gente, sobre a carta do carro do tarô. E ele usa bastante o tarô para definir a questão dos arquétipos, né? Do objetivo, da tarefa, do risco e da disposição íntima, que a gente tem falado nos vídeos anteriores. Vocês se lembram, né? Ok. Em toda a tradição, você vai ver como o Bhagavad Gita, por exemplo, também, Arjuna na carruagem, né? Então, tudo tem um simbolismo muito forte que nos é apresentado para que você entenda. E aqui nada é diferente no sentido de quando fala pesquisa do tesouro, libertação da bela prisioneira, todos esses mitos
quer dizer o quê? O grande objetivo da sua vida, o que você quer alcançar, onde você quer chegar. Então, esses grandes, a bela da torre que tem que ser salva, a bela adormecida, todos esses mitos a grande jornada, o grande caminho de libertação, que muitas vezes você tem que chegar e libertar-se dentro de si. Vamos continuar. O herói é apresentado como um deus da primavera, que as pessoas amam e que adoram como o libertador, porque ele traz a estação quente e fértil do ano e nos livra do frio, da escuridão e da privação do inverno. Em todo o Oriente, esse jovem é belo, é considerado filho da rainha do céu. Seu traje é o céu estrelado, que na carta cobre o carro com um baldaquim. Seu cinto é zodíaco e ele deixou a herança para o filho. No Bhagavad Gita, a quadriga é simbolizada por 5 cavalos, ou seja, os 5 sentidos, e nela está Arjuna, o arqueiro, que seria o nosso espírito, e também tem Krishna, que seria Deus que habita em nós. Na cultura indiana, Paramatma é o simbolismo da dualidade, ou seja, dessa dualidade que existe o espírito do homem e Deus dentro de cada um de nós. Namastê, eu saúdo o Deus que há dentro de você. Ele porta 2 máscaras da lua como ombreiras, atributos da rainha do céu, que na maioria das vezes foi adotada como deusa lunar. White chama essas máscaras de Urim e Tumim, instrumentos oraculares do sumo sacerdote da Israel antiga, que são mencionados em vários pontos do Antigo Testamento. Embora não haja outras explicações, presumidamente trata-se de máscaras oculares, sobras dos ritos do culto da grande deusa da antiguidade. Assim como em muitos contos de fada, o herói tem uma estrela na testa. A coroa do condutor do carro é enfeitada por uma estrela de 8 pontas, que, como o número 8, simboliza a união com o mais elevado, enquanto o quadrado sobre seu peito. Correspondente ao número 4, simboliza a realidade terrena. Gente, quem tiver mais dúvidas, eu vou estar colocando as imagens aí que eu puder achar desta carta, mas assim, por que nós estamos explicando aqui? Porque através desse monte de simbolismo, você vai encontrar alguma coisa que lhe chame a atenção. Por isso que é importante você ouvir até o final. Simboliza a realidade terrena. Isso também caracteriza como Salvador que vem do céu. Porque você vai fazendo aqui uma comparação entre os arquétipos que você vê, as histórias que você ouve, e você faz uma ligação entre uma coisa e outra. Esse tema é transmitido por diferentes mitos, encontra seu aperfeiçoamento maior e mais conhecido em Jesus Cristo, que, como Filho da Virgem Celestial, veio à Terra para salvar a humanidade. O carro do herói é puxado por uma esfinge branca e outra preta. Quero ver vocês adivinhar o que é aqui agora, hein? Vocês que estão estudando comigo aqui. Tá muito simples, hein? O que é preto e branco, né? Vocês lembram o símbolo do Tao? O Yin e o Yang? Provavelmente ele vai falar aqui um pouco à frente. O carro do herói é puxado por uma esfinge branca e outra preta, as quais carregam também a cor da outra em si. Com isso, os 2 animais de tradição assumem o simbolismo do Tao, o antigo símbolo chinês da totalidade. O preto e o branco representam a dualidade, com que a nossa consciência percebe a realidade. Se a realidade é de fato assim, é impossível dizer com certeza. Sabemos somente sobre a nossa consciência. Não é capaz de reconhecer ou entender nada que não tenha um polo oposto, como oposto de referência. Não conheceríamos o masculino como masculino se não houvesse o feminino. Sem intenção, não haveria relaxamento. Sem a imagem do diabo, não poderíamos entender Deus como soma de todo o bem e também
E também pouco existiria morte se não soubéssemos que estamos vivos. Visto sob este ângulo, o fato de termos que morrer torna a vida repleta de sentido, porque só assim seu sentido pode ser percebido. Na verdade, nascemos nessa dualidade, mas quando criança não tínhamos consciência dela. Só com o crescente desenvolvimento da personalidade, esse fenômeno essencial se torna cada vez mais claro. Com efeito, a expressão, desenvolvimento da personalidade o demonstra com acerto. Porque se trata de desenvolvimento daquilo que é inerente a nós. Figuramente, no inconsciente, todas as nossas possibilidades estão adormecidas, ou seja, não desenvolvidas ou indiferenciadas. Desenvolver-se significa tornar consciente suas próprias possibilidades, na medida em que tiramos de sua inconsciência dormência e revelamos a nossa consciência polarizada, para então reconhecê-las. Cada passo do caminho do conhecimento compreendemos melhor e, de forma mais diferenciada, a nossa realidade exterior e também o nosso potencial interior, e nos tornamos cada vez mais conscientes da tensão entre os opostos em que vivemos. Pois é natural que exista entre os dois polos, tal como na corrente elétrica ou entre ímãs, um constante campo de tensão, por meio do qual eles se atraem ou se repelem, com demasiada frequência. Nós entramos em atrito com essa tensão e somos arrastados para cá e para lá. Entre as duas possibilidades, esses dois polos nos oferecem. Nesse conflito, tomamos partido e nos esforçamos para obter clareza, à medida que avaliamos o polo como bom, certo, e outro como mal e errado, valorizando e desejando um, temendo e recusando outro. Quanto mais nos aprofundamos, com tanto mais frequência temos que reconhecer que, na verdade, não fazemos justiças à realidade, porque esta é muito complexa para se deixar reduzir a uma forma tão óbvia. Sempre que temos certeza de ser descoberto por uma verdade inequívoca, podemos ter certeza também de que não se trata da verdade. Não é só isso. A crença de ser dono da verdade absoluta leva o ser humano a um perigo de mais cedo ou mais tarde tornar-se tirano que quer convencer os outros a qualquer custo, a todo custo, inclusive por meios opressivos, a ter a visão do mundo supostamente única e correta. É possível reconhecer isso no afã missionários sectários, sobretudo sobre os recém-convertidos, que infelizmente é encontrado com demasiada frequência nos círculos esotéricos, graçando na história das igrejas e também no cenário político, onde muitos amigos da humanidade que queriam melhorar o mundo se tornaram despótas e assassinos. Porém, em última análise, clareza significa unilateralidade, sendo assim o polo oposto da unidade que sempre abrange ambos polos contrários, de onde se lê o Tao Te Ching. Espero que você tenha aproveitado um pouco os nossos estudos. Peço que se inscreva no canal, acompanhe aqui o que a gente fala sobre arquétipos, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre simbolismo e arquétipo. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.